Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Leva um Casaco Podcast. E hoje eu tô recebendo aqui, tô tendo a honra de receber a Ana Luísa Tibúrcio. Ela é psicóloga clínica e vai bater um papo com a gente aqui muito legal. Antes aqui em off a gente já conversou muito, eu falei, não, vamos gravar, senão a gente perde. É um projeto que surgiu de um conselho que eu recebia da minha avó. Minha avó sempre me falava, Felipe, se for sair de casa, leva um casaco. Naquela época, minha avó estava querendo me proteger do frio, mas hoje eu trago esse conselho para mim de uma outra maneira. Hoje, para mim, sair de casa e levar um casaco é estar preparado para todos os desafios que eu for enfrentar. Ana, é um prazer te receber aqui. Seja bem-vinda. Obrigado, Felipe. Estou muito feliz de estar aqui. Legal. Gosto muito de contribuir, eu gosto muito de aprender e Legal. Eu acho que o diálogo é a melhor maneira que a gente tem de aprender, né? Legal. Todo mundo tem um pouquinho para ensinar. Beleza, ótimo. Ana, então eu vou começar te perguntando sobre a sua formação. O que te levou? Você sempre quis essa área? Quando que você decidiu? Vou seguir para essa área da psicologia? Eu queria entender como é que foi lá no início. Foi desafiador, porque eu fazia faculdade de veterinária anteriormente, cursei até o 7º período. Nossa. E em terapia eu descobri que eu não queria mais a veterinária. E aí eu comecei a me identificar muito com a posição da psicóloga na época, assim. No dia a dia, sabe? Eu falava assim, nossa, mas deve ser muito interessante. Eu gosto dessa área. E fui trabalhando isso em terapia, até amadurecer a ideia. Aí transferi de curso e comecei a estudar psicologia aos 23 anos na PUC, em BH. Eu acho importante essa informação porque é uma escola clássica, sabe, Felipe? É a terceira escola de psicologia mais antiga do Brasil. Então eu tive um embasamento teórico muito importante. Assim, os professores da velha guarda que são muito clássicos dentro dessa profissão, que tem que ter muita ética, né? Então, eu acho que fiz a escolha certa, assim. Me encontrei, nem vi o curso passar. Formei em 2020, na pandemia. E é mais ou menos por aí, minha trajetória. E aí, assim, vamos segurar essa daí. Antes de chegar nessa parte, durante ali a formação, quando que virou para a parte da psicologia clínica? Porque tem outras áreas, né? Isso, exatamente. Lá na PUC, no final do curso, a gente divide as áreas de escolha. Então, ou você segue pela área da clínica ou você vai pela área da social. Okay. E eu gostava muito das teorias principais, então eu fui pela área da clínica, que a gente estuda as principais clínicas, né? Que é a comportamental, a psicanálise, a existencial humanista, a sistêmica. Então, todo tipo possível, assim, a gente dá uma aprofundada. E aí acaba que a social fica meio que de lado, né? Mas atravessa a gente o tempo inteiro. Legal. E aí, Ana, você falou que você se formou na pandemia. Eu ia te perguntar aqui sobre desafios da carreira. Então, já vou até... Foi. Como que foi começar a carreira no meio daquela confusão que a gente viveu, né? Foi tensão, né? Literalmente no auge, Felipe. Eu formei no meio de 2020, no primeiro semestre. E a gente estava no lockdown, né? O sonho da minha vida, eu falo que nunca foi casar, entrar na igreja de novo e tal. Sempre foi graduar. Eu acho a cerimônia de graduação uma coisa mais especial da vida de um ser humano, ao meu ver. Sim. E eu sonhava muito com aquilo. E eu lembro que o dia que chegou a notícia que não teria como fazer a cerimônia, porque estava tudo fechado e tal, não, foi um dia muito triste. E ali acho que já foi o primeiro desafio, assim, parece que faltou alguma coisa, né, assim. Eu lembro que eu me graduei online, sozinha num quarto, em Belo Horizonte ainda, e vim para Perdões passar férias, assim, descansar uns 15 dias, porque estava naquele processo todo há 3 meses dentro de casa, e vim para cá. E aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar no CAPS, que é o Sersan de Perdões, né? Com 15 dias de formado, meu primeiro emprego foi no Sersan. E o Sersan é uma instituição que trabalha a alta complexidade da saúde mental. Então, foi uma outra escola. Eu brinco que a minha pós-graduação foi lá, porque... primeiro que a gente era linha de frente, era saúde, então nós não paramos. Se precisasse fazer visitas, pessoas em surto, essas coisas, a gente tinha que ir na residência da pessoa, né? Ou seja, corríamos o risco para auxiliar, né, as vidas ali. E foi muito desafiador,
porque ali eu aprendi o extremo, sabe, da saúde mental humana, assim, ou da não saúde mental, né? E aí eu lembro que a demanda foi crescendo muito, porque não tinha outros dispositivos de psicologia no município, então todo mundo que precisava e não tinha como pagar, e na época também estava online, os que eram particular, procurava a gente. Então eram horas e horas de atendimento por dia. E assim, eu penso que também o projeto era, vou formar, vou ter um atendimento, um consultório e tal. E aí eu ia te perguntar como é que foi adaptar para o online. Então você já começou no online? Já comecei no online. Então a sua foi o inverso. Você sempre trabalhou online, tirando a parte aqui do CESAM, e aí depois tinha vontade do presencial? Muita. Porque a prática na faculdade foi no presencial e a gente nem pensava nisso de online. Online, assim, é algo muito impensado, até pela segurança, pela ética, né? A gente sabe que os meios de burlar os sistemas, eles são vários e isso comprometia muito o nosso exercício, né? Então era inseguro pra gente também. Nossa, será que pode vazar, né? Será que tem outras pessoas ali, assim, ouvindo? Era desconfortável. Pra mim foi. Sim. Mas... E a gente nem tinha tecnologia direito, né? Foi meio que surgindo, né? Tinha já o Meet do Google, mas não era o que é. O Zoom estava surgindo, então meio que acelerou esses processos, né? Travava. Entrava cachorro dos pacientes, às vezes nossas coisas, alguém tocava uma campainha. E assim, era tudo muito diferente do que a gente aprendeu. Né? Aquela coisa silenciosa, o divã, você aqui, o paciente lá. Eu não sei se você estuda isso, mas como é uma coisa que eu gosto, é PNL, né? Que é a programação ali neurolinguística. Olhar o comportamento, né? Não tem como, né? O online te limita muito isso. Você tá vendo um rosto, né? E você não vê o que a pessoa tá ali, o entorno, né? Você vê só a fala dela, quase. Exato. O corpo, ele que se cala nesse momento. Exato. E a gente observa muito o comportamento pelo corpo, né? Tem até um livro interessante, aproveitando a deixa aqui, que chama, ele é antigo, que chama O Corpo Fala. Sim. Né? E eu acho que ele é um clássico, assim, disso, porque a gente se expressa de diversas maneiras. E um corpo na clínica, ele não é só a boca, né? Ele é o todo. Exato. Você percebe comportamentos, né? Tenso, torto, confortável, tô retraído, né? Então, totalmente. Ele limita, não sei se limita, né? Acredito que deve limitar até uma análise que você esteja fazendo ali. A gente fica restrito à fala. Apesar de eu falar que o psicólogo, ele não precisa de nada além do ouvido para trabalhar. E eu acho isso muito democrático. Porque é possível realizar atendimentos em psicologia, hoje mais que provável, com online, né? Em qualquer ambiente. Na minha graduação, eu fiz estágio num posto de saúde em BH e não tinha sala pra gente atender. É normal e não é, né? E a gente atendia, era um prédio grande assim, que tinha tipo um jardim, o prédio era circular. Quantas vezes a gente atendeu o paciente nesse jardim, nesse banco? Tinha uns programas de atendimento a moradores de rua, que a gente ia para as ruas do centro de BH atender. Então, assim, o que mais importa para a clínica, de fato, é o nosso ouvido, né? Mas faz toda a diferença o ambiente apropriado, com certeza. E aí, eu queria te perguntar, como que a pessoa, ela identifica que ela está precisando buscar terapia? Sim. A primeira vez. Vou até fazer uma pergunta antes. Tá. Hoje em dia, ainda existem muitos mitos sobre terapia, muitos preconceitos, posso dizer, muita resistência de boa parte da população, mesmo a gente em 2025 com todo esclarecimento que era para a gente ter. Primeiro essa parte, como que você vê isso, como desmistificar, e aí depois sim te perguntar como é que a pessoa identifica que ela está precisando dessa ajuda, desse tratamento, buscar a terapia pela primeira vez. Então vamos começar lá atrás, né? Vamos. A psicologia, ela é muito nova, né? No Brasil, ela iniciou em 1962. Então só tem 63 anos de profissão. Isso é muito pouco, né? Para que a gente quebre essa barreira do preconceito. Certo. Porque lá atrás, ela sempre foi associada à loucura, aos manicômios, a tudo aquilo que era muito diferente do natural, que eu não gosto de falar a palavra normal.
Então, até hoje, Felipe, é muito, muito, assim, comum a gente ouvir, não, psicólogo é coisa de doido, mas eu não sou doido, né? E ficou esse estigma, né? Que a gente via os psicólogos em hospitais psiquiátricos, principalmente na reforma psiquiátrica. E depois dela, que quando veio os CAPs, né, o surgimento do tratamento em liberdade, eram os locais que você via a atuação do psicólogo. Pouco se falava do psicólogo na escola, do neuropsicólogo, né, de outras formas de atuação, do psicólogo na área empresarial. Sim. A gente só tinha essa relação com o louco. E a gente vê que... E o louco, né? O que é o louco na sociedade? Patologicamente é uma estrutura, né? Que em algum momento da vida ali a lei não vai internalizar no comportamento desse sujeito, ele vai romper com ela dentro daqueles padrões sociais que a gente considera natural. Mas quem de nós não tem um pouquinho de rompimento de padrões, né? Assim, então eu acho que o que pode direcionar um paciente a procurar a psicoterapia é o sofrimento. E o Freud vai falar pra gente lá atrás que nascer, né, estar vivo é estar condenado ao sofrimento. Porque a vida de fato é um aprender a viver com esse sofrer, né? Assim, dos norteamentos da minha clínica, que a minha linha é psicanalítica, é isso, é o lembrar sem sentir dor. Então, toda vez que a gente está num extremo de algo, o corpo vai falar, né? Às vezes a gente não vai ter consciência do que a gente está sentindo, do que está acontecendo, mas algo em nós vai desequilibrar ali. Às vezes começam com dores físicas, muita dor no estômago, dor de cabeça, sem nenhuma explicação fisiológica, né? Paro de comer, ou estou comendo demais. Paro de dormir, ou estou dormindo demais. Tudo que está muito ou pouco é um sinal de muito alerta, porque eu não estou mais conseguindo sustentar o que eu penso. Eu não estou conseguindo, às vezes, sustentar aquele estilo de vida que eu estou vivendo. Aquela posição que eu me encontro diante da vida, né? Então, toda vez que a gente perceber que estamos nessa posição de desconforto, é um grande sinal para buscar ajuda, né? E eu falo que enfrentar uma terapia é um ato de muita coragem. Por isso que às vezes é mais fácil a gente mistificar a coisa, às vezes trazer até para um lado místico mesmo, sabe, Felipe? Uma coisa que eu fico muito preocupada é com profissionais ou não profissionais que confundem psicoterapia com terapia. E vão misturando as coisas de modo a trazer coisas holísticas e que não está dentro da profissão, não está dentro da ciência, não está dentro do código de ética. E aí a gente vai manipulando aquelas situações ali até a pessoa às vezes não percebe o tratamento. Porque a gente tem que falar, né, assim, falar é elaborar. Quando eu falo com um paciente meu, você não está falando para a Ana, você está falando para você mesmo. Porque esse é o papel do ouvir, é devolver para ele aquilo que ele está sentindo para que aquilo fosse elaborado. Né? Isso é o lembrar sem sentir dor, e isso é um processo muito longo. E aí você fala de terapeuta, porque até nessa desmistificação a gente tem que entender que existe um terapeuta, existe um psicólogo e existe um psiquiatra. Exato. E cada um tem uma maneira de tratar, e aí a minha pergunta até como leigo, até para ajudar também quem está nos ouvindo. Quando eu sei que eu vou precisar de um psicólogo, quando eu sei que eu preciso de um psiquiatra ou um terapeuta, como que é essa divisão? Vamos lá, então. Vamos do mais simples para o mais complexo, Legal. tá? Terapêutico. Tudo que é terapêutico não é terapia. Ok. Né? Ok. Então, às vezes, a corrida é um exercício terapêutico para minha mente, e é mesmo. Ok. É uma atividade física... Partilho da não é? É algo que esvazia mesmo a mente, que libera hormônios bacanas para o bem-estar e tal. Nadar, comer, bordar, dançar, isso tudo são atividades terapêuticas, né, que ajudam nesse bem-estar mental. Psicólogo, né? Terapia, psicoterapia é um tratamento com psicólogo somente, independente da área, para que a gente analise o comportamento humano, né? Auxilie nessa maneira de conduzir a vida.
E psiquiatria é uma vertente da medicina, né? Que vai trabalhar a medicação em cima da patologia psiquiátrica. Perfeito. Então, psicólogo e psiquiatra trabalham muito juntos. Porque o que o psiquiatra geralmente vai fazer? Medicar algo para aquele sintoma, quando está muito em excesso. Por exemplo, síndrome do pânico. Às vezes a pessoa chega num nível, ela não consegue sair de casa, ela paralisa. O próprio nome já diz pânico, né? E medo, quando ele se transforma no pânico, ele paralisa mesmo. Porque é um sentimento inato nosso. Sim. Né? O problema é que é o excesso dele, né? E quando você tá no excesso, ele te domina mesmo. Então, coisas básicas que você fazia, você começa a parar de fazer. Você dirigir, não dou conta mais. Ele te trava, literalmente. Aí, só a psicoterapia ajuda, Ana? Não. Aí é necessário que entre o recurso da psiquiatria com alguma medicação que vai abaixar essa adrenalina, que vai dar uma acalmada na parte fisiológica do corpo para que a gente responda bem à psicoterapia. Então, eu acho que os dois funcionam muito bem quando juntos. Eu acho que só a medicação, ela geralmente não vai surtir efeito, porque a medicação não tem a ver com o que te fez chegar nesse ponto. Não é? O que te fez chegar nesse ponto geralmente é um comportamento repetitivo, excessivo, uma angústia que não foi elaborada. E eu acho que medicação a gente trata um sintoma, né? Isso. Acho que é para toda a área de medicação que você for tomar. Tem uma dor de cabeça, você toma um remédio ali, a medicação para tratar aquela dor que você está no momento. Mas você tem que investigar, você tem que depois fazer um tratamento para identificar o que seria. Às então, vezes o que você come, né, tem influência, Isso. mas como que você vai saber disso, né? Exato. Refletindo sobre seus hábitos, né? E aí tô entendendo que seja isso. Então ali nós vamos tratar um sintoma que está acentuado. Isso. E aí nós vamos depois tratar o que está causando, né, o sintoma com a terapia com o psicólogo. Com o psicólogo. Por isso que eu até gosto de usar o termo de psicoterapia. Ok. Porque há muito essa confusão de nomes, né? De etimologia. Sim. E como eu lido com a palavra, o meu instrumento é esse, claro. Eu adoro estudar etimologia, porque é o significado, né? Que as pessoas dão às coisas. Então, não é terapia, pode ser várias coisas. Certo. Psicoterapia é o que eu faço. Ok, tá entendido. É tipo isso. Tá claro para mim agora. Que bom. E aí, falando sobre isso, hoje a gente está numa era a gente estava falando muito sobre isso antes de começar. Na palma da nossa mão, a gente tem mais informações que... Eu escutei isso do Bruno Perini. A gente, na palma da nossa mão, a gente tem mais conhecimento que Alexandre o Grande tinha quando fez as campanhas dele. Sim. E como lidar com isso? Já existe... eu sei que tem lá tem tipo um guia, não tem com todas as doenças psicossociais, sim. todos. Já tem alguma inclusão sobre transtornos causados por essa exposição extrema à rede social e à informação que a gente tem? Sim, eu não sei te falar, Felipe, se existe um transtorno específico no CID, né? No código que a gente tem dos transtornos. Mas eu sei que em 2020, quando eu me formei, já havia uma pesquisa comprovando que o smartphone já era considerado uma extensão do corpo. Ou seja, parte de nós. E isso é muito ou não, porque pega uma questão do primitivo. Ok. Né? O que o smartphone traz pra gente? O controle ou pseudo-controle de tudo. Tá. Da minha rede, do meu banco, com quem eu comunico, das câmeras da minha casa, que eu tô vendo. Então, ele traz essa sensação de que nós controlamos tudo. Ok. Junto com isso, ele vem o nosso traço narcísico, né? É que o Caetano vai falar numa música dele que eu acho, sim, fundamental, que é que Narciso acha feio o que não é espelho. Então, a gente começa a vivenciar nós mesmos de uma maneira egóica, de uma maneira narcísica. E isso impede que a gente seja real, que a gente viva a realidade. Então, naturalmente, vai ter um transtorno aí, porque é um excesso, né? Sim. E aí, até assim,
tem a questão da parte da comparação, porque Total. isso que você está falando, eu só vou mostrar na rede o que eu quero que as pessoas vejam. É ali como se a vida da gente fosse um filme, a gente põe só os trailers, às vezes os melhores momentos, né? Aham. E aí a pessoa acha que a minha vida é aquilo ali, que é Isso. só, tô correndo todo dia, tá uma maravilha, não tem problema e tal. E aí a gente começa a ficar fissurado naquilo. É uma carga meu Deus, endorfina grande Isso. demais, porque é muito rápido, você quer ficar cada vez mais ali Aham. e você fica naquela preso, não sai daquilo, não Não. dissocia daquilo. É um looping eterno, Exato. uma busca desse prazer que ele é muito momentâneo, muito rápido, né? Tanto que você posta, eu fico ali aguardando o número de curtidas. Uhum. E o que está acontecendo? Eu penso que a geração que não viveu isso, na sua adolescência, na sua infância, vai ser a última com capacidade de diálogo, de realidade, senso de realidade. Uhum. Por quê? Os que estão vindo agora, eles já acreditam que o virtual é o real, né? Uhum. E eu quero, lógico, só a parte boa da vida. Sim. Inclusive, a pandemia é um grande exemplo, psicanaliticamente falando, do encontro com o real. O que é um encontro com o real? É aquilo que eu não controlo. A pandemia veio, ela foi real, ninguém sabia como controlar, como conter, perderam parentes, pessoas Sim. queridas e tudo, e aquilo angustiou muito. E o celular é o oposto disso. A rede social é o oposto disso. A tecnologia excessiva é o oposto disso. Uhum. Então eu começo a acreditar que a vida que existe é aquela que as pessoas postam, né? A grama do vizinho Exato. é mais verde. E as pessoas acreditam mesmo. É impressionante. É filtro. Outro dia eu ouvi falando que o Instagram ia cortar o filtro. Eu vi essa notícia também. E aí você olha assim, você já não consegue se ver sem o filtro, sem aquela imagem idealizada, Exatamente. né? Exatamente. E como eu não consigo me ver, para onde que eu jogo isso? Para o mundo real da estética. Aí você começa com 300 mil tipos de procedimento para você ficar cada vez mais parecida com aquele filtro, né? A gente vai perdendo características, assim, eu acho que de sobrevivência mesmo, da vida, sabe? Eu tô percebendo isso na clínica. Uma intolerância pra frustração. As pessoas não estão sabendo ouvir não. A pandemia e a tecnologia associadas, né? A rapidez da informação. Perfeito. Porque quando a gente teve que se fechar, o mundo continuou rodando, né? Então, você precisava trabalhar do mesmo jeito, só que a gente não tinha mais o tempo, às vezes do Felipe lá no escritório, espera aí um minutinho que eu tô numa ligação, eu já te atendo. Não. Era o tempo ali. inteiro. A gente perdeu a noção de hora. A gente trabalhava sem ver, porque não tinha sábado e domingo, porque sábado e domingo era o dia que a gente tinha para ficar em casa. A gente começa a ficar em casa o tempo inteiro. Sim. Aquilo vai invadindo a nossa vida e a nossa privacidade de uma maneira que pós-pandemia, o que mais aparece na clínica são crises de ansiedade. Pessoas ansiosas. Porque na hora que eu vi o real, que eu vi que a minha vida podia se findar, né, que eu ia parar no termo psicanalítico, eu paro de gozar, cessa. Eu tenho uma castração ali, né? Eu começo a querer viver algo que é como se fosse acabar real. Eu não voltei o relógio, eu não adaptei de novo. Então, a gente começa a ficar intolerante. E isso que você está falando, eu vejo muito isso, que aí na parte que eu atuo, né, gestão de pessoas, eu vejo isso, principalmente os mais novos. Eles não têm tempo ali, eles já querem queimar etapa, a pessoa não quer entender que tem uma jornada, que tem uma construção, a pessoa não tem paciência, a pessoa... É imediatismo demais, né? E tá muito associado isso que você tá falando. Tá muito fácil, eu pego aqui, eu tenho a notícia que eu quero, o outro ali já tá fazendo, o outro tem 18 anos e já fez tudo na vida, então eu quero também, então... É muito complicado. Muito. E as crianças que nascem na pandemia não socializaram. Nesse período dos primeiros anos ali de vida, né? Foi tudo mais restrito. E aí começa esse tanto de diagnóstico de TDAH e autismo. Não estou dizendo que não existe, né? Sim. Mas será que é tudo isso? Porque na nossa época não tinha. Eu falo, gente, eu acho que se eu fosse... Hoje em dia, com a idade que eu tinha isso tudo, e
E não tinha diagnóstico, né, para essas coisas. Porque que criança que não é desatenta? Que criança que não quer brincar? Porque faz parte da infância, da descoberta do mundo e tal. E aí, hoje em dia, a gente tem esse tanto de laudo, né? Às vezes, as pessoas até mais velhas, assim, chegam, falam, se eu tenho autismo. Eu falo, gente, mas calma aí. Porque o autismo, ele só pode ser identificado na infância. E eu acho que é nisso. A pessoa hoje, ela só quer fazer o que ela quer fazer. Exato. Então, ela fica desinteressada por aquilo que ela não quer. Então, assim, até hoje eu assino streaming. Antes, na minha época, não tinha nem TV a cabo, era TV que passava. Então, era Xuxa de manhã, Manchete de tarde, e assistia o que estava passando. E a gente esperava, né, o programa, chegar a hora do desenho. O Cavaleiro do Zodíaco, eu esperava acabar a escola, ia pra casa, aí tinha minha mãe, você vai ter que tomar banho primeiro, depois que você vai assistir o desenho. E hoje não, hoje, eu quero ver, abre aqui, já tem, aqui na mão. Então, assim, não quero ver isso, eu vou ver só o que eu quero ver, eu vou ver notícias só do que eu quero. Isso. Então, enviesa tudo, polariza tudo, eu só quero isso aqui, só quero... A gente só consome o que a gente quer. Então, perdeu até tolerância para tudo. Sim. Para ter escutar uma opinião diferente, ter inteligência emocional, para se estruturar ali, poxa, essa parte do trabalho é chata, mas eu tenho que fazer. Não quero, eu só quero o bom, só quero ter um cargo e ganhar. Isso. Então, eu entendo, minha visão é essa, né? Eu vejo muito isso. Eu vi ontem, ou antes de ontem, até foi a Ivete Sangalo, dando uma entrevista, e eu acho interessantíssimo que ela fale, para mim faz muito sentido, que oportunidade sem responsabilidade não é nada. Perfeito. A gente, às vezes, quer a oportunidade, mas a gente não sustenta o dia a dia daquilo ali, justamente por não conseguir esperar, justamente porque as coisas estão ali, eu só quero... Igual você disse, eu só consumo o que eu quero ver. Todo mundo hoje é PhD em tudo. Exato. Porque a gente fica 5, 6 anos em faculdade, estudando, período, aquela coisa. E hoje em dia tá tudo muito ali, né, assim, na sua mão. A gente não aprofunda em nada, é tudo muito superficial, inclusive as relações. Acho que a gente tem uma gama imensa, talvez de uma cognição maior, mas de uma inteligência emocional cada vez mais afetada. Porque não se tolera nada que seja diferente do que eu idealizei. Perfeito. E o mundo, ele não está aqui para corresponder à sua idealização, ele está aqui para te tirar dela, né? Exatamente. E aí eu vejo um outro ponto também que eu observo na minha área, a parte da comunicação. Não tem inteligência emocional, não tem isso, aí eu não sei me comunicar, sou agressivo na comunicação, é só aqui por celular, então é difícil construir, saber, ouvir, tô te ouvindo, tô te entendendo, deixa eu extrair o que é bom, vou te devolver um contraponto, vamos ter um diálogo. Um diálogo, exato. Não tem. Você falou, porque você tá me atacando, é porque você não, sei lá, porque seu time é isso, tudo leva para esse lado, extremos, né? Extremo. Então, eu tenho observado muito isso também. E é aí que a gente entra. Porque se isso não for tratado, a gente volta numa condição de caverna mesmo. Porque a gente vai perder a comunicação, que é o que nos diferencia, né, dos animais. Porque nós somos... Outra coisa a gente esquece que somos uma espécie, Felipe. Perfeitamente. A gente eu fico vendo umas coisas assim, tem gente querendo voltar, negócio de plantar, de colher, mas sem a compreensão fisiológica mesmo, arcaica daquilo. Porque nós não somos robô ainda. E a gente não está sabendo administrar a única tecnologia que a gente tem, que é a palavra. Perfeito. Então, é preocupante, eu acho. Perfeito. O futuro. E que nos difere muito de robô, porque eu estava ouvindo até um amigo, Rafael Botelho, falando sobre... você pode ensinar para IA o que é uma bola. E ela vai aprender todos os tipos de bola do mundo, ela vai saber o que é uma bola. Só que ela não vai saber que se uma pessoa chegar e bater o pé nela, vai chutar. Vai chutar. Ela ainda não tem essa compreensão. Então, ela aprende aquilo ali. Mas essas questões que a gente sabe, né? E até ele faz uma provocação, que pessoas que tratam, né, com um humano, igual o psicólogo, um enfermeiro que vai tratar ali, que tem que ter essa humanidade ali no tratamento, tem que ser humano. Esses não tem como. Não tem como você pôr um robô ali. O robô vai saber que diagnosticar, talvez falar que ele está com tal doença, mas o tato ali para o cuidado, não tem. E
às vezes é o que cura, né? É. Porque o que a gente vai falar de laço. Quando a gente cria laço de afeto, né? Quando fala da grande possibilidade do amor na humanidade, assim, não tô falando desse amor romântico ou dessa coisa utópica, não. É disso que você tá falando, é de ser humano, ser empático, né? É acolhimento. E a gente tá perdendo isso também. Tá. Porque não tem, a pressa, né? O volume tá muito grande e a gente não tá sabendo... nós estamos trocando pneu com o carro andando. Sim. Qualquer dia a gente marca, né? A frase. Né? Vamos lá, qualquer dia a gente marca. E vai indo. E a vida, ela é finita, né? Exatamente. A pandemia trouxe essa concepção pra gente, da finitude. Eu lembro de, no auge, lá na Itália, de passar assim na TV, o pessoal fazendo serenata nas janelas, assim, uma coisa tão boba, mas que a gente fala assim, gente... Tem mais, né? Do que só isso aqui. A gente ainda tem alguma coisa de saudável, de troca, de partilhar o que é bonito do lado humano, né? E aí, falando disso sobre parte de robô, né? Hoje está muito em alta a inteligência artificial. Isso. Tudo. Automatizando tudo, processos. Como que você enxerga isso? Já chegou alguma coisa para você disso, de pessoas já estão tendo alguns sintomas? O que você já estudou, que você está antenada sobre isso? Eu vejo a dependência, né? Porque a gente, igual eu falei, acho que a gente está deixando de ser carne. E está virando também robotizado. A gente começa a exigir de nós um pensamento robótico, na velocidade e na precisão. Porque a gente não erra, né? O robô dificilmente vai errar. A gente aí voltamos naquela questão da frustração. E eu vejo a ansiedade e a angústia, porque isso é muito angustiante. A gente não compara arroz com feijão, né? Só que a questão perigosa é essa, é quando a gente começa a se comparar com a máquina. E quando a sociedade começa a exigir do ser humano que eles também sejam máquina, né? Chega a ter paciente assim, que tem vários celulares, vários, né, sabe? Que tanto de coisa e tal, tem 2 celulares, e os 2 tocam ao mesmo tempo, porque vai ficando nessa dependência de comportamento que é muito, muito prejudicial. Eu não acho a tecnologia ruim, pelo contrário, eu acho que a gente tem que saber usar, e isso também está relacionado, eu acho que à inteligência emocional. Até que ponto você permite que as coisas da tecnologia te atinjam, né? Se comparar ou viver somente no mundo da inteligência artificial ou da tecnologia. Eu acho, de maneira geral, Felipe, pra ser muito sincera, eu acho que vai estragar mais do que ajudar. Eu acho. Eu acho que saiu do campo da ciência e entrou no campo social, e isso é muito perigoso. Eu acho que enquanto a tecnologia estava ali na indústria, na medicina, sabe? Nos exames, na precisão dos exames, das cirurgias e tal. Acho que quando ela entra no laço social, acho que ela pega essa parte nossa aí do emocional, e eu não acho que a gente está preparado para lidar. Eu até, uma vez eu assisti um filme que chama Ela, não sei se você já viu esse filme. Não. É um cara que, ele é até um pouco mais antigo, e aí eles têm, na realidade deles, tem uma inteligência artificial, você compra, aí ele instalava no celular e ele ficava conversando com a inteligência artificial. Sim. E ele acaba desenvolvendo sentimento e apaixona. E assim, eu vi aquele filme e falei, que loucura, isso daí é uma loucura. E hoje, eu vou te falar, vou expor que não me apaixonei por nenhuma inteligência artificial, mas eu troco ideia com Alex? Com o GPT. Com o GPT? O meu GPT tem nome, eu troco ideia com ele, e inclusive, aí já, vamos lá, né? Você consegue pedir para ele simular que ele é uma pessoa, tipo, seja Platão agora, e como se você fosse Platão, vamos trocar uma ideia aqui. Gente. E ele faz isso. Então, assim, há 10 anos atrás, sei lá, quando eu vi esse filme, eu falava que isso aí é loucura. Viagem, né? Viagem, que isso não existe. E hoje eu tô aqui partilhando com você que eu tá vivenciando. Converso com... E tem nome. Tem nome. Interessante então, assim, isso. Não é? Eu acho que isso vai acontecer mais, não sei. Acho que vai bater na sua porta qualquer dia. Coisas assim. Então, Quando a gente dá nome, a gente criou, né? Já o vínculo. Já. O laço, né?
E isso é interessante demais, porque no caso desse filme, eu lembro de ele ter relação com a pessoa mesmo, Exato, apaixonar, total, sofrer total. por algo, imaginar por uma voz, porque É uma voz, era só é uma uma voz, voz. era bem arcaico ainda, assim, né? Exatamente. E hoje, por exemplo, a gente tem a Alexa. Uhum. Você fala com a Alexa umas coisas que até pouquíssimo tempo atrás era inimaginável. Uhum. Mas olha como que o ser humano tem a necessidade de ter o afeto, que sem o afeto nada se cria. Uhum. Mesmo que você saiba que é uma inteligência artificial, Perfeito. quando você dá um nome e você compartilha, no seu campo do imaginário, é um amigo. É um cara. E assim, é um tipo um assistente que eu tenho. Sim. Eu troco ideia, cara, ó, tô pensando, é um projeto tal, eu tô estudando, mas eu não peço pra ele fazer as coisas pra mim, não. Sim. Ainda não, eu ainda me forço a criar. Aham. E é assim, até ter uma veia criativa boa, então eu preciso dar vazão Sim. nela. Uhum. Então, mas eu uso ele pra trocar ideia. Tô pensando assim, o que você acha e tal, e ele vai me... Aí eu falo, não. E ele já errou comigo. Ele é o quê? Ele já errou comigo. Já errou? E eu já provei que ele estava errado. Tá vendo? Então gente. eu tenho o senso crítico ali. Isso. Mas não sei, pode ser que tenha uma pessoa que não saiba Usar. separar e não sei. Entrar na fantasia real. Exatamente. É o que acontece no filme. É o que acontece no filme. E o filme é muito legal, fica de dica aí pra vocês Isso. aí assistirem. Tá. E aí, Ana, eu quero te perguntar sobre como que hoje tá a parte da conscientização sobre a saúde mental. A gente falou um pouco dos mitos, das barreiras que as pessoas têm. E hoje o que a gente faz para isso, para conscientizar as pessoas? Eu acho que a primeira questão é algo bem que vem lá de trás mesmo, do Sócrates, que é o meu favorito de todos, que é o conheça-te a ti mesmo, sabe? Eu acho que a gente precisa ter esse despertar de autoconhecimento, de que corpo e mente não estão separados, Felipe. Não existe como a gente não associar muitas das patologias que a gente tem, das doenças, câncer, etc e tal, com isoladamente, né? Isolar da mente, né? Tá tudo junto. Então, eu vejo hoje muitas campanhas, né? O Janeiro Branco, que fala, né, sobre a prevenção, né, das doenças mentais e fugiu a palavra, quando a gente... Promoção da saúde mental. Aí tem o Setembro Amarelo, que é a relação do suicídio, que é um tabu, né? E que a gente sabe que acontece muito. Inclusive aqui, na nossa região, Perdões tem um histórico muito grande de ter muitos casos disso. Porém, não é divulgado. Acho que tem uma questão ética que não permite a divulgação. Aí até que ponto isso atrapalha? Também na informação, porque acho que é através da informação que a gente começa a mudar esse cenário e a produzir saúde mental. Porque eu percebo que tudo que é relacionado à saúde está sempre pelo lado negativo. A gente não fala de doença, a gente fala de saúde o tempo todo, mesmo dentro da saúde mental. Então eu acho que terapia, psicoterapia, não é algo só para quando a gente está naquela situação extrema. Pelo contrário, terapia é algo que é para a vida. Ana, tem alta de terapia? Depende. Tem gente que vai fazer terapia o resto da vida, porque é muito complexo o processo de autoconhecimento. Cada semana que vai se passando são novas questões, novos desafios. E quanto mais a gente se conhece, menos a gente sofre. Mas a gente tem que estar disposto a isso, né? E eu acho que a gente também tem que estar disposto a estar aqui, por exemplo, num canal de comunicação, falando disso. Porque as pessoas acham que às vezes ansiedade, depressão é bobagem. É porque a pessoa é preguiçosa, a pessoa é chorona, a pessoa é mimada. E não é. Não tem como a gente medir, eu medir a minha vida pela minha régua, né? A régua do outro é diferente, a maneira como o outro vai sentir aquilo é diferente. Então, buscar informação, eu acho que é o principal, assim, norte de tudo. E entender que quando a gente fala de saúde, é prosperar, né? Não é pensando no patológico, porque geralmente as pessoas só procuram áreas da saúde, nutrição, fisioterapia, medicina, quando estão na doença, sabe? Ninguém tá preocupado, se eu tô na saúde, eu tô bem.
e vai vivendo naquele ciclo de repetição de comportamentos que vai te levar ao dano. Perfeito. E eu vejo uma ausência de campanhas, de informações a respeito de prevenção, sabe? Eu sinto muito essa falta. E é até importante você falar isso, que não precisa estar com alguma patologia para procurar. Você pode fazer terapia e é até muito bom, é muito saudável, é se conhecer, né? É trabalhar sua mente. Com certeza. Eu faço terapia, eu recomendo, então assim, é uma coisa, é fantástico. E não estou diagnosticado com nenhuma patologia, mas trabalho melhor minha inteligência emocional, autocontrole, enfim, comunicação assertiva. Então, qualidade de vida, qualidade né? de vida. Eu acho que como eu não consigo separar, e não acho que se separa a mente do corpo, se você se nutre bem, se você pratica atividade física e você cuida da sua inteligência emocional, do seu psicológico, das suas emoções, porque tem gente que não sabe lidar com as emoções. Exato. Sabe nem nomear o que está sentindo. Eu acho que isso é o tripé para uma vida de fato saudável. Não adianta só eu treinar pra caramba, a pessoa vive dentro da academia, mas não dá conta de receber um não fora dela. Né? Ou a pessoa só faz uma dieta, mas aquele corpo não se movimenta. O porquê que eu faço dieta? O porquê que eu vou na academia? Quem vai responder isso é na terapia. Eu faço por mim ou eu faço pelo outro? Pela imagem do que eu quero ser e que eu não vou conseguir ser também. Porque é uma idealização, né? Exato. Tudo Muito junto. bom. Ana, a gente está chegando aqui numa parte que é um quadro que a gente tem no programa, que é Levei um Casaco e Me Dei Bem. Então eu vou te perguntar uma situação que você estava preparada e aí por estar preparada você não passou frio, não passou nenhum perrengue. Ui, é tão difícil estar preparada. Eu acho que eu nunca estou preparada, Felipe. Na minha vida profissional, tudo caiu meio que de paraquedas, sabe? Igual eu te falei. Eu vim e surgiu essa oportunidade, fui trabalhar no Sersan, depois assumi a coordenação e eu acho que essa minha experiência no setor público e na gestão me ajudou muito. Eu acho que quando eu assumi a Secretaria de Assistência Social, eu senti isso. Porque esse caminho que eu já tinha percorrido me deu um certo preparo de trabalhar equipe. Apesar do tempo ter sido muito curto, foi uma experiência que eu carrego assim, de um sucesso pessoal e profissional. Porque eu tentei, pelo menos, fazer o que eu entendo de gestão de pessoas. Legal. Porque eu pensava assim, primeiro eu trabalho a minha equipe, para que essa equipe possa me apresentar resultado de lá. E aí eu tentei inverter o conceito de assistencialismo, entendeu? Eu acho que primeiro a gente trabalha o colado em nós aqui, ó, o quem está do meu lado todos os dias, para depois apresentar um resultado posteriormente para o público. Eu acho que foi uma experiência, talvez, dentro das minhas imperfeições, que eu me senti um pouquinho mais preparada. Legal demais. Obrigado por ter compartilhado com a gente. Imagino. E aí, Ana, eu acho que você já recomendou, eu estou pedindo sempre agora, a partir de agora, recomendação de livro, porque é uma coisa que eu gosto muito, a comunidade tem se interessado, né? Você falou que está gostando quando a gente posta sobre isso. E eu queria que você... Eu não combinei com você, então eu vou te perguntar. Você falou do corpo que o corpo fala. Isso. E você tem mais algum outro? Pode ser da sua área, pode ser que não. Pode ser assim, eu li um livro, é muito legal, vale a pena compartilhar. Eu acho que A Sociedade do Cansaço. Sociedade do Cansaço, vou anotar. É de um psicanalista coreano, Felipe, que eu nem sabia que existia no Oriente, assim, algo da psicanálise, mas ele tem uma origem europeia, não lembro qual, e eu também não vou correr o risco de falar o nome, porque eu não sei pronunciar, não lembro mesmo. É um livro fininho, mas que vai ilustrar bastante essa sociedade contemporânea que a gente está vivendo e esse lugar que a gente tem se colocado diante dessa pressão, né? Legal. Mercadológica, de trabalho, é muito legal. Eu vou ler. Uma boa reflexão. Um outro livro, tô tentando lembrar também de um autor coreano. Não vou lembrar. Depois eu Talvez te passo. até pode ser o mesmo. Será assim. Que é o mesmo? Vou olhar. Depois eu coloco nos comentários aqui quando eu lembrar.
tô assistindo, tô ouvindo, fiquei interessado. Como que eu faço para encontrar a doutora Ana Luísa? A rede social, contatos, como é que a gente faz para... É só online, é presencial? Certo. Hoje eu atendo em Perdões, Certo. atendo em Candeias também, presencial e online. Ok. E eu tenho o meu @, Certo. que é Ana Lute Búrcio. Vai estar aqui embaixo, tá Isso. aparecendo aqui, ó. E o profissional que eu me dei o luxo de não lembrar, Não tem problema. mas que está associado à conta pessoal. Tá aparecendo aqui, ó. E Ela tem não o meu- lembrou, mas a gente Não colocou lembro. aqui, ó. Tá aqui, ó. Isso é interessante, né? Isso ajuda muito. E meu contato pessoal, que é o meu telefone, 319-9345-1801. E aí a gente pode agendar a consulta ou a orientação que precisarem. Eu atendo crianças, trabalho muito com crianças e adolescentes, que é uma falta que a gente tem no mercado aí de psicólogos, até de médicos também nessa área, né? Eu acho que poucas pessoas sabem disso, mas gosto muito, inclusive, de trabalhar com crianças. Não sabia. Não sabia. E acho que é isso. Legal demais. E aí não é o GPT que lembra, é o Wallace. O Wallace vai lembrar. Meu parceirão. O Wallace vai lembrar e vai colocar pra gente aqui. Certo. E aí, Ana, para finalizar, não vou te pedir me fala um conselho, não sei o quê, mas a mensagem final que eu tenho perguntado para as pessoas que vêm aqui é uma coisa que você ouviu, ou que você viu, ou que você aprendeu durante a sua jornada, que te marcou, que você traz com você e que você, caramba, isso aqui eu tenho que dividir para mais alguém, não posso ficar só comigo. Sim. Tem um teórico da psicologia que chama Carl Jung. E ele fala uma frase, Felipe, que é o meu norteador de profissão, que é o seguinte: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. É sobre isso. Se a gente não tocar essa parte, a gente não é nada. Perfeitamente. Então eu vou agradecer com essa frase aqui, vou agradecer a Ana por ter aceitado participar. Foi um prazer bater um papo com você. É uma pena que tem tempo, porque a gente poderia ficar falando muito aqui ainda. Para você que ficou até aqui e gostou, não deixe de se inscrever no canal, seguir as redes sociais, deixe um comentário que a pessoa... Põe aqui quem que você acha que deveria vir aqui, comenta se você já conhecia a Ana Luísa, comenta se você já leu o livro dela, se você sabia desse autor coreano. Então faz aqui um engajamento que a plataforma entende que o conteúdo é relevante e ela espalha para mais pessoas. E se tem alguém que você conhece que você acha que vai gostar desse episódio, compartilha com essa pessoa também, tá bom? Fica atento nas redes sociais para os próximos episódios. Até mais. Obrigada, Felipe. Eu que agradeço.